Bom dia, amados irmãos. Estamos aqui mais um domingo presentes. Hoje o culto será só transmitido online. A mensagem será só transmitida online, não haverá um culto presencial devido às restrições por causa da pandemia da Covid, amados irmãos. Hoje é domingo, dia de votações para as presidenciais, e o texto hoje, por acaso, vamos fazer uma pausa no tema da oração, é o tema do mês de janeiro, e vamos ter só este domingo uma mensagem dedicada à questão da política e do que, como nós devemos ser guiados por Jesus Cristo, por Deus, nas nossas opções políticas. Como em tudo da nossa vida como cristãos, somos chamados a seguir o que Deus fez, o que Jesus fez aqui na Terra. Então vamos ler Romanos 13, de 1 a 7. Romanos 13, de 1 a 7. Possivelmente é a passagem mais longa que fala dos cristãos e do governo, das autoridades. Alguns irmãos argumentam que nós devemos pregar o Evangelho e não nos envolvermos na política, em aspectos nenhums, e eles têm a razão. O governo não nos salva, é Jesus Cristo que nos salva, não é o governo. E entretanto, no extremo oposto, há outros que sugerem que a eleição de candidatos conservadores, cristãos, é extremamente importante. Então, vamos ver o que é que implica nós termos Cristo como Senhor da política. Vou já dizer, informar os irmãos, que o objetivo não é dar respostas pré-empacotadas sobre todas as questões, sobre tudo, não. É tentar estabelecer umas diretrizes para ajudar a pensar biblicamente sobre o assunto da política. Mas vamos ver. Mas a ideia fundamental que nos deve guiar sempre é que Jesus Cristo deve ser o Senhor das nossas visões políticas. Pode parecer óbvio, mas na prática muitas vezes não é óbvio. Não colocamos isso em ação. Porque muitas vezes a gente seguimos a Cristo e quando chega à política parece que nos esquecemos do senhorio que Ele tem sobre as nossas vidas. Então, vamos ler o texto 13, de 1 a 7, e diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus. E os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faz o bem e receberás o louvor dela. Porque ela é serva de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme. Pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus. E agente de punição, de ira, contra quem pratica o mal. Por isso, é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão, também pagais impostos, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo.
a quem imposto e posto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Veja, então, vemos logo que o governo é ordenado por Deus. E, portanto, a quem é que este governo presta contas? A Deus. Se é ordenado por Deus, então presta contas a Deus. Vejam, Romanos 13:1 diz: pois não há autoridade que não venha de Deus. E vejam, quando Paulo escreveu isto, Nero era o imperador. E Nero ficou muito aquém de ser um governador ideal. Então, vamos fazer já. Não há autoridade que não venha de Deus. Temos aqui, isto foi escrito quando estava Nero. Isto leva a concluir que não há exceções ao princípio estabelecido aqui, que é de Deus dar autoridade a um governo. E esse governo, mau ou bom, foi e faz parte do seu plano. E os propósitos de Deus para um governo podem ser... Quais são os propósitos de Deus para um governo? Vamos lá ver. O governo, e está aqui no texto, Deus ordena que o governo promova justiça para quem? Para todos. Deus faz isso, e nós vimos, Deus faz isso protegendo os cidadãos que são cumpridores da lei. E o 13.4 fala disso. O 3, o 4 e o 5. Versículos 3, 4 e 5. Um governo que é ministro de Deus para o bem daqueles que fazem o bem. E depois diz, mas se fizeres o mal, teme. Porque o governo traz a espada e a serva de Deus. E é um agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Isto aponta para uma coisa, para o facto que o Estado tem poder para promover a justiça para todos. E vemos também que os governos fazem isso, em parte, quando legislam sobre a moralidade. Leis contra o assassinato, lei moral, roubo, violação, agressão e muitos outros crimes são questões ordenadas por Deus e que estão na Bíblia. Leis que protegem os cidadãos contra pecados destrutivos. Muitas vezes o facto de algo ser ilegal vai restringir a que pessoas que de outra forma, se aquilo fosse legal, iriam cometer isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo, conduzir alcoolizado. Se não houvessem leis que proíbam isso, os limites de álcool e as punições, iríamos ter mais pessoas a conduzir alcoolizadas, a colocar outros em perigo. Se nós, já com as leis que temos, vemos pessoas que conduzem alcoolizadas, muitas vezes tentam fugir à polícia para não serem punidas. Agora imaginem que não havia estas leis. Mas o principal é que Deus ordena que o governo promova a paz e a ordem na sociedade, paz social. Mesmo Paulo que escreveu esta carta aos Romanos, em 1 Timóteo 2, 1, 2, diz que nós devemos orar pelos reis e pelos que estão numa posição de autoridade. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda a piedade e honestidade. Então, em primeira instância, o objetivo
do governo é chamado para manter um determinado nível de segurança e serenidade. Tanto a nível de proteger os seus cidadãos, tanto cá, no seu país, como a nível internacional. Imaginem que o governo não promove isto, desleixa-se e permite uma invasão estrangeira. Agora, é muito mais difícil isso acontecer, por causa das alianças que há, mas até há bem poucos anos, volta a 60 anos, havia o risco de invasões de outros países. E ainda vemos isso, por exemplo, vimos isso há uns anos na Crimeia, na Ucrânia, que a Rússia invadiu. São situações que o governo deve promover a paz, não só interior, mas a nível exterior, proteger os seus cidadãos de ameaças exteriores. Também, o governo também é chamado a que haja uma regulação do mercado, tanto a nível de cuidados médicos, de acesso a cuidados médicos, acesso à educação, áreas que podem proteger os cidadãos. Então, vemos que o governo foi promovido e chamado para promover a paz e a justiça entre os cidadãos, aos seus cidadãos. Mas, vejam, os governos são responsáveis perante Deus. Por exemplo, em João 19:11, Jesus diz a Pilatos: nenhuma autoridade terias sobre mim se do alto não te fosse dada. Vemos também o caso de Daniel, testemunho de Daniel, Mardoqueu. E o que se vê, mais no caso de Daniel, é que Daniel relembra estes governantes que a autoridade que eles tinham não era autónoma. Vejam, diz em Daniel: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Deus dá autoridade a esses reinos de homens. E a implicação disto é que se Deus dá autoridade a esses reinos de homens, vai-se ter que prestar contas em algum dia. E nós, mesmo como cristãos, sabemos que vamos prestar contas a Deus. Todos vamos prestar contas a Deus. Então, isto leva a uma questão. Estamos a falar de governos. Qual é a relação entre a Igreja e o governo? Não é uma separação total, não é uma identificação total, mas sim educação e confronto. Vejam, vimos que parte do governo é chamado para promover justiça. Isto envolve uma moralidade legislativa. Então, se isto fala de uma moralidade, e sendo que nós seguimos leis morais de Deus, não pode haver uma separação total. A Igreja tem necessidade de se preocupar com a moralidade da sociedade. Há alguma superposição. Mas nós vamos também ter em conta, há essa superposição. Mas é o evangelismo, não o poder político, o principal meio que Deus usa para lidar com os problemas desta sociedade, deste mundo. Se nós esquecemos disto, temos numa armadilha.
problemas deste mundo são resultado do homem caído, do coração pecaminoso que está dentro de nós. E a única salvação real é que as pessoas sejam levadas a ter um relacionamento correto com Deus. Jesus não nos mandou a grande comissão, não foi ganhar eleições, vencer eleições. A grande comissão é nós irmos e discipular em todas as nações. E este é o nosso foco principal. A nossa esperança está em Deus, no Evangelho e não no poder político. E nós podemos influenciar positivamente os governos. Ao longo da história, e vemos isso ao longo da história. Por exemplo, a proibição das batalhas de gladiadores no Império Romano, a proibição de marcar o rosto dos prisioneiros e dos escravos, a instrução de reformas humanitárias nas prisões, o apelo a terminar com o sacrifício de seres humanos, a legalização da pedofilia, concessão de direitos e proteções às mulheres. Vejam, por exemplo, o William Carey estava na Índia e o que é que acontecia? Quando as mulheres ficavam viúvas, elas eram imoladas. E houve uma luta dos cristãos para que isso terminasse. Hoje já não existe isso. A abolição da escravidão também foi uma grande luta pelos cristãos e que ajudou a moldar a sociedade junto a outras pessoas. Então, temos o Evangelho, mas também temos princípios morais que são adjacentes ao Evangelho, que ajudam a moldar a sociedade. É um equilíbrio. E muitas vezes o que acontece é que, através do esforço dos cristãos para promover a justiça aos oprimidos, que Deus abre portas para a proclamação do Evangelho. Mas também devemos ter em conta, quando estamos a falar de política e de políticos, muitas vezes ficamos, por assim dizer, apaixonados por um político. Ou um candidato, um partido político. Temos de ter bastante cuidado. Porque a Igreja não deve dizer que apoia o candidato X, ou o candidato Y, ou o partido A, ou o partido B. Porquê? Porque nenhum candidato ou partido político é completamente bíblico. Há sempre uma mistura entre bem e mal em ambas as partes. E todos os candidatos, mesmo que sejam cristãos ou que se denominem cristãos, são pecadores. E são pecadores, como todos nós, suscetíveis à cobiça do poder, do prestígio, à corrupção dos seus corações. Também temos de ter em conta algo. Muitas vezes os candidatos denominam-se cristãos para ganhar votos. Não é muito difícil ver, antes das eleições, candidatos irem à igreja ou participarem em cerimónias religiosas para irem buscar votos, mais votos. E depois, o que é que acontece? São eleitos, esquecem-se dos valores cristãos. Não há, então, isto quer dizer que não deve haver total separação, nem total identificação. É a questão da educação e do confronto. E nós vemos isso no Velho Testamento. Os profetas convocavam os reis e chamavam
a atenção sobre determinados assuntos. No Novo Testamento, João Batista e Jesus confrontavam os líderes religiosos e políticos. Paulo confrontou Félix, o governador, sobre a justiça, o autocontrole e o julgamento por vir. Vemos isso em Atos 24 e 25. Então, que princípio também devemos ter em conta? Ok, nós vamos confrontá-los, vai haver um confronto de educação. Mas devemos ter em conta que há princípios bíblicos que são preto no branco e outros estão em áreas cinzentas. Por exemplo, preto no branco, roubo, homicídio, violação, já falámos um pouco disso, mas outras questões como economia, meio ambiente, política externa, etc. A Bíblia não diz exatamente o que fazer. São as chamadas áreas cinzentas. Podemos argumentar sobre a nossa posição, sim, como cidadão cristão, mas também devemos ter a graça de reconhecer que outros cristãos vão discordar de nós nesses aspectos. Nós devemos argumentar sempre contra leis ou ações que não promovam a vida, a justiça. Por exemplo, não devemos permitir que o roubo comece a ser legal. Ou o homicídio. Não devemos fazer isso. Mas vamos discutir sempre sobre os assuntos com motivos sociais, éticos, sempre, mas sempre com base no que está na Bíblia. Há pessoas que não são crentes, mas quando nós conseguimos falar com eles e mostrar que somos chamados a fazer aos outros o que nós queremos que façam a nós, essas pessoas vão sempre aceitar o que vem, o que vai ser dito. O incrédulo pode ser ateu, pode discordar de tudo a nível de existência de Deus. Mas essa norma de fazer aos outros o que desejam que façam a ti, ele de certeza que não vai discordar. E quando nós falamos isso com eles, ele não vai sentir que é uma religião que está-lhe a ser imposta. Então vamos voltar ao fundamental. Cristo deve ser o Senhor das nossas visões políticas. Espero que tenha dado algumas pistas aos irmãos e peço que, quando forem votar, votem sabiamente e tenham estes pontos que foram abordados em conta. Amém, irmãos?